Você sabe o que é intensidade no futebol? Uma palavra tão utilizada atualmente, já empregada no futebolês, mas que pouca gente de fato entende o que quer dizer. Vamos descobrir a partir desse vídeo. Solta a vinheta. Bem-vindo ao canal do Leandro Dias. Aqui eu falo sobre futebol e outros assuntos. O canal está apenas começando e eu conto com a sua participação de graça. Não vai custar absolutamente nada você deixar o like e a inscrição aqui no canal também. Peço com muito carinho que você faça esse movimento. Se você for muito fã do meu trabalho e gostar desse vídeo, você pode fortalecer enviando um Pix. É o meu e-mail, leandrodias85@hotmail.com. Aproveito para compartilhar o vídeo com seus amigos, que assim como eu, é um apaixonado por futebol. Mas vamos ao tema central, que é intensidade. Cara, eu nunca, assim, eu acompanho futebol há muito tempo, né? Mas eu não me lembro de uma palavra ser tão utilizada por jornalistas, torcedores, galera nas redes sociais, a palavra intensidade. Eu acho que é o termo mais utilizado para definir um monte de coisa, mas que na realidade você está sendo enganado ou está sendo levado ao equívoco, seja por desconhecimento ou por qualquer outra razão que eu não sei. Tá bom. Fato é que nesse vídeo eu tento, junto com ajuda, porque eu não vou conseguir sozinho responder essa questão, o que é intensidade no futebol. Eu sempre me parei e pensei, bom, intensidade nada mais é do que você conseguir manter um ritmo durante muito tempo. Um ritmo físico, um ritmo tático, é ficar muito tempo com a bola, é fazer determinados movimentos. Mas o que a gente mais vê nos canais da chamada mídia convencional, até da mídia segmentada, mídia independente, é o emprego de intensidade como velocidade, força física, marcação forte. Será que é isso ou a gente está sendo levado ao erro? Eu convidei dois grandes amigos aqui que sabem muito de futebol para nos ajudar a responder essa questão. O primeiro deles, meu camarada Dedé Moreira, blogueiro da FluPress no Netflu. O Dedé, que é um estudioso de futebol, é um analista por prazer, não trabalha com isso, mas é um cara que vê muitos jogos e sabe como poucos. Então, Dedé, manda aí, o que você entende sobre intensidade no futebol? Fala pessoal, Dedé Moreira falando, beleza? O Leandro, cara, me pediu para eu fazer um vídeo para falar sobre intensidade no futebol. Eu sou uma pessoa que eu vejo muita gente falando de futebol e leio, e eu acho que muitas vezes esse conceito ele é dito, para mim pelo menos, de forma muito errada. As pessoas confundem muito a intensidade no jogo com você ter velocidade, ou com você ter um preparo físico, ou você ter força. Para mim nada disso tem relação com a intensidade. Assim, preparo físico, força, velocidade, elas são características individuais dos jogadores, elas não têm relação com ele ser intenso. A intensidade, para mim, ela tem muita relação com uma coisa que eu chamo de concentração. É você estar concentrado no jogo, concentrado para tomar a melhor decisão, concentrado para ser eficaz. O lateral, ele pode ser, dar um exemplo de um lateral, ele pode ser rápido, ele pode ser forte, ele pode ser agudo, mas ele pode ser um cara que é distraído e que deixa um cara entrar nas costas dele. Isso é falta de intensidade. A falta de intensidade, ela não tem nenhuma relação com o jogador ser veloz. A gente fala muito do Ganso, do Fluminense, né? É uma coisa que eu defendo. O Ganso, para mim, é um dos jogadores mais intensos que eu já vi passarem pelo Fluminense. Por quê? Porque o Ganso, ele consegue, assim que a bola chega nele, ele já mapeou o jogo todo. Isso é uma atividade cerebral. A intensidade, ela é muito mais uma atividade cerebral do que propriamente uma atividade física, entendeu? Então, assim, o Leandro me pediu para fazer esse vídeo para falar sobre intensidade. Para mim, a intensidade resume isso: resolver os problemas do jogo e concentração máxima. Isso sim é um jogador intenso, é uma equipe intensa. Valeu, um abraço. Tá aí a explicação do Dedé, muito a ver com concentração. Vai dentro daquilo que eu falei aqui no iniciozinho do vídeo, mas além, não é só você correr com a bola, não é só você sair marcando, não é só você, como dizem, ser muito intenso. O que é ser intenso? É você ter uma capacidade intelectual, né? Mais do que física, intelectual é a visão do Dedé. Mas eu quis trazer também aqui um profissional
que trabalha na área, que é o Felipe Barros. Ele tem um canal aqui no YouTube chamado FBTV, Scout de Jogadores. Depois entrem lá, dê uma moral pro amigo, a curtidinha e a inscrição no canal. O Felipe Barros é jornalista e analista de desempenho profissional. E ele vai trazer a visão dele, um vídeo um pouco mais longo, mais técnico, explicando o que é, na visão dele, essa tal intensidade. Salve, salve, amigos do canal do Leandro Dias. Estou aqui a convite do meu amigo, Leandro Dias, para poder falar um pouquinho sobre a questão da intensidade no futebol, né? Que é um tema bem interessante, que eu acho que é muito pouco explorado na mídia convencional, até no próprio YouTube. E em relação a métricas, então, quando a gente tentar ter pessoas que tenham informação sobre isso, é mais difícil ainda, é bem legal esse debate que o Leandro está propondo aqui pra gente. Eu acho que a questão da intensidade, pessoal, muita gente tende a correlacionar diretamente com o jogador ser rápido ou ele ser lento, né? E não é só isso. Tá bom? Eu acho que a questão da intensidade no futebol ela não pode ser respondida com apenas um fator. Você vai ter características físicas, obviamente, de intensidade mesmo, de velocidade. Você vai ter questões de resistência física e você vai ter o que isso significa numa aplicação tática e técnica do jogo, né, pessoal? Então, assim, eu acho que, por exemplo, na minha visão, quando eu vou buscar um jogador, né, quando trabalhando com scout, as primeiras métricas para eu saber se esse cara é intenso ou não, eu tento ver metros por minuto. O cara corre no campo, que é basicamente a distância que ele faz numa partida, em média. E também tento ver quantos metros ou quantos quilômetros um cara faz numa partida rodando alto, né? Que é a forma que a gente fala na linguagem da bola, que é em alta velocidade, né? Que seria de 20 quilômetros por hora para frente. Para vocês terem uma ideia, o jogador mais intenso, com muita sobra, tá? Do último campeonato brasileiro foi o Canóbio, hoje o jogador do Fluminense. Ele, sendo atacante, é bem difícil você ter isso. Ele teve uma média de 1,4 km percorridos por jogo em alta intensidade. Isso é muito alto. Pra vocês terem ideia, o segundo jogador foi o Bernabei, do Internacional, com 1 km de alta intensidade em média por partida. Ou seja, você passar 1,4 km dentro de 90 minutos. Fazendo 20 km mais é muito tempo de jogo correndo. Então o Canóbio foi o jogador mais intenso do último campeonato brasileiro. E, por exemplo, ele não é um jogador tão rápido assim. Quando você vai olhar a quilometragem máxima que ele bateu no último Brasileirão, não chegou nem a 30,5 km, que para um atacante lado de campo, que é um cara que tem corredor para explorar, não é um número tão alto. Se fosse um volante, por exemplo, 30 km por hora de velocidade, é um índice bem interessante. Então, na minha visão, é você conseguir rodar alto durante muito tempo da partida. Você fazer uma boa quilometragem no jogo e você se manter num bom índice intenso de velocidade enquanto você está percorrendo essa distância. Claro, você pode correr tá o tempo inteiro se mexendo, mas numa baixa rotação, numa baixa velocidade, você vai correr muito numa partida, uma quilometragem, só que você não necessariamente vai fazer isso num índice de velocidade necessário para você acompanhar a partida. Ou então você pode ser muito rápido, você pode ser um jogador que atinge velocidades altíssimas numa partida, só que você pode dar migué, no momento sem bola você pode descansar, e pode ser um pedido técnico, pode não ter problema nenhum, mas você não necessariamente vai ser um cara que vai percorrer muita distância. E claro, você não pode também pegar os índices secos e cravar coisas sobre os atletas. Por exemplo, meias, volantes, zagueiros, são atletas que raramente vão bater velocidades máximas muito altas. Os zagueiros até mais, mas os volantes e os meias muito difícil. Os caras que jogam numa região central tendem a não ter muito campo para explodir em velocidade. Entretanto, volantes, principalmente meias nem tanto, mas volantes tendem a cobrir mais espaço numa partida por conta do que a posição pede. É muito importante a gente não se apegar somente a métricas, a números, a dados, para cravar coisas sobre atletas. E muitas vezes, pessoal, um jogador pode não cobrir muita distância numa partida, ele pode não ser tão veloz assim, e ser um mero pedido do técnico, pode ser um jogador que sobre muito tecnicamente, se a gente for olhar atletas como Arrascaeta, Paulo Henrique Ganso, o próprio Neymar agora, nessa volta ao Santos, são jogadores que provavelmente no momento sem bola eles vão sobrar mesmo, porque tecnicamente eles conseguem fazer a compensação do seu movimento físico, né? E assim não tem problema, são jogadores que você monta uma equipe para o resto do time correr ali para os caras. Então, resumindo, tentando ser um resumão de tudo isso que eu falei, que é um assunto realmente complexo, na minha visão, um jogador intenso é aquele jogador que consegue, dentro da aplicação tática necessária para ele, cobrir campo, né? Fazer uma boa distância, principalmente numa rotação alta, não necessariamente correndo igual um maluco, mas dentro de uma rotação de intensidade, que ele consiga estar sempre preenchendo os espaços, consiga estar ocupando o campo de acordo com o pedido técnico, esteja conseguindo preencher o campo da melhor maneira possível, tá bom? Espero ter sido claro, a matemática é difícil mesmo. Fica aí o convite no próprio meu canal, na FBTV, no Twitter. De vez em quando a gente conversa sobre isso, convido todos a chegarem lá, para a gente poder expandir ainda mais esse debate. Valeu, um grande abraço a todos do canal do meu amigo Leandro Dias. Fui! Percebam que há uma sintonia no que o Dedé falou e no Felipe também. Tem a ver, sim, com a intelectualidade, com o fato de você conseguir imprimir um ritmo determinado, mas vai além, né? É você girar em rotação alta durante muito tempo, como o Felipe explicou,
e essa concentração, você está intelectualmente integrado ao que acontece num jogo de futebol. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. Depois do que você conferiu aqui das opiniões do Dedé, do Felipe, minha também, o que você entende sobre intensidade? Mudou a sua visão? Não? Você acha que estamos errados? Você tem uma outra opinião sobre o assunto? Coloca aqui nos comentários, vamos debater. Beleza pura? Antes de sair, já sabe, né? Likezinho no vídeo, importante pra caramba esse movimento, e a inscrição no canal também. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, saudações, valeu!